E quanto mais riscos cardiovasculares você tem, a pessoa precisa ter um LDL menor. E aí, quais são os riscos cardiovasculares? A gente já falou, mas para deixar bem claro, se você já teve a doença, seria o maior risco de todos. Então, se você já teve um infarto, já teve o AVC, seria o maior risco de todos. Além disso, o diabetes tipo 2, obviamente, é um risco muito Sim. importante. Mesmo que você não tenha diabetes tipo 2, só a resistência insulínica, que pode ser verificada aí com pré-diabetes, com uma relação triglicerídeos-HDL ruim, Uhum. com depósitos de gordura abdominal, tudo Sim. isso são sinais que possivelmente você tem aí uma resistência insulínica, também é um fator de risco. O uso do cigarro, Sim. tabagismo é um fator de risco, a hipertensão arterial é um fator de risco e o sedentarismo também é um fator de risco. Existem outros, mas esses eu diria que são os principais ou os mais comuns que a gente vê das pessoas. E aí, por que eu falei, Jorge, que eu tenho uma crítica em relação à idade, né? Porque como que os médicos eles fazem para recomendar, para chegar se é um risco alto, elevado, baixo? Como que elas chegam nesse tal risco cardiovascular? Existem o que a gente chama de scores. Uhum. Existem calculadoras que vão calcular o risco cardiovascular de cada pessoa. E um dos fatores que a maioria dessas calculadoras utiliza é a idade. Então, Sim. quanto mais jovem, teoricamente, menor o risco cardiovascular. Uhum. Se eu tenho 30 anos, eu tenho menos risco cardiovascular do que uma pessoa que tem 60. O problema disso é que o LDL alto, ele não causa imediatamente o infarto. Uhum. Ele não gera o infarto em si. Ele gera a placa, ele gera a aterosclerose. E a aterosclerose, ela não acontece só com 50, 60 anos. Perfeito. Pelo contrário, ela é um problema, ela é uma doença que ocorre desde os 20, 30 anos. Ela ocorre por anos e décadas. Então, se você pega um paciente com 30 anos que fuma e que é obeso e que tem um histórico familiar, por exemplo, de infarto, histórico familiar forte de infarto, essa pessoa já tem um risco. Ela tem um risco, no mínimo, médio. Não, teria que usar a calculadora para chegar, mas ela tem um risco, no mínimo, médio. A idade está jogando a favor do risco dela, porque ela Sim. ainda tem 30 anos. Só que quando ela chegar em 50, inevitavelmente ela vai ter um risco muito alto. Uhum. E aí ela vai começar a tratar só com 50, sendo que a aterosclerose já começou aos 30 anos.